Então, existem muitas vertentes da psicologia que dialogam com a espiritualidade de alguma forma. A gente vai escolhendo, né, quais caminhos, quais linguagens nos trazem sentido, fazem, enfim, a gente poder fazer uma clínica que a gente acredita. Então, um caminho que eu tenho percorrido e que tem me interessado é um que me faz dialogar assim com uma linguagem sobre o cosmos. Então, seria uma psicologia que tem espaço para uma linguagem cósmica. E aí, eu estou indo por esse caminho na direção do debate científico atual que considera que a Terra está num colapso e os cientistas, né, a comunidade, produção de conhecimento em geral, não apenas o meio científico clássico, né, tem debatido essa lógica de que o que aconteceu para a Terra estar como está, como essa produção de existência, de conhecimento, em que o homem está no centro, tem feito o próprio homem se destruir, porque se a Terra vai se destruindo, o homem também vai ser destruído, né? A humanidade, a vida, tal como conhecemos. E a gente sente os efeitos disso diariamente, né? A gente sente isso no clima, nas mudanças climáticas bruscas, né? Nos desastres. E não apenas. A gente sente isso nas relações, nas formas como a gente tem estabelecido relações, tanto em questões sociais, catastróficas, discrepâncias sociais que estão cada vez mais em crescente. E as discrepâncias de distanciamentos, né? A gente fala do distanciamento, né, das classes sociais, mas dos distanciamentos que temos de nós mesmos, de partes nossas que parecem perdidas. Então, o antropoceno, trazendo essa reflexão, nos permite pensar que esse modo de se pensar, por exemplo, a psicologia clínica, que coloca esse homem como centro, isso está fazendo o próprio homem colapsar. E quando a gente fala homem, isso por si só já diz de muita coisa, né? Assim, um modelo de homem que nem os próprios homens, já entrando numa questão de gênero, nem eles estão mais a fim de ser, no fim das contas. Então, o quanto que isso que está dentro está fora está dentro, o quanto que tudo isso está interligado, e por isso interessa muito a psicologia. A gente compreender o que está acontecendo com o nosso planeta, a gente parar para ouvir o que está acontecendo com o nosso planeta e observar que a forma como a gente tem produzido existência com o homem no centro, isso tem nos adoecido. Então, como que seria a gente voltar, tentar refazer, ou então tentar ouvir quem vive uma outra coisa, quem não esteve na cena do jogo para a produção de existência, por exemplo, como os povos indígenas, e que eles ensinam que se a gente não cuidar dessa natureza, desse planeta Terra, a gente vai acabar destruindo ela e a nós mesmos. Então, quanto que a gente tem outras referências, a gente tem outros exemplos de conexão com todos, com isso que a gente chama de cosmos. São palavras que vão fazendo a gente se aproximar de alguma coisa, né? Que é muito grande, que é muito maior do que às vezes a gente está conseguindo alcançar. E isso que é o grande desespero humano também, porque se a gente se tira do centro, a gente vai precisar se conectar ou observar a nossa relação com forças que são ainda muito desconhecidas para nós.
Então, quando isso vem para dentro da clínica, isso já vem, inclusive, porque os nossos sintomas, os mais diversos, a nossa ansiedade, a nossa depressão, existem muitos pensadores e pensadoras que já estão dizendo isso há muito tempo, né? Que o nosso distanciamento de uma certa condição para além do eu, isso é gerador de adoecimento psíquico, né? Então, o quanto que as questões clínicas, elas não podem ser única e exclusivamente de compreensão de processos familiares, por exemplo. Única e exclusivamente. E eu pontuo isso para a gente também não entrar em uma de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou então, essa clínica, sei lá, psicanalítica, junguiana, não tem nada a ver. Também gosto de fazer essa provocação para a gente não ficar nas dualidades, e compreender que nesses lugares micros, também habita conflitos que são de ordem maior, assim. Mas a questão é assim, não é única exclusivamente isso. E um sujeito que está em processo de adoecimento psíquico, ele não é único exclusivamente essas relações próximas, esses conflitos de ordem neurótico, tão comuns assim para uma compreensão de psicologia clássica. Assim como de uma psicologia cognitivista que tem o seu espaço, que tem o seu lugar, mas precisa também se atentar que não vai resolver tudo o que é isso, que, enfim, são as demandas rotineiras. Então, toda técnica, né, eu acho que toda técnica ela pode ser uma bênção ou ela pode ser uma catástrofe, a depender da ética que a gente conduz para trabalhá-la. Então, infelizmente, a ética que ainda está nesse tipo de intervenção mais cognitivista ainda é da adequação do sujeito ao mundo, que vez ou outra isso pode ser interessante, mas adaptação a qual mundo? A esse mundo que a gente está destruindo? É essa pegadinha, assim, né, que é importante de a gente considerar, de a gente ter sensibilidade, de a gente ter generosidade com nós mesmos, com a nossa humanidade, com a nossa existência. Não só com a nossa humanidade também, mas com a nossa existência. Porque já falando disso, assim, porque uma linguagem cósmica, ela não é da humanidade, ela é da existência. Então, já que por último eu falo aqui sobre técnicas cognitivistas e tal, recentemente eu atendi um caso devidamente autorizado para eu estar falando aqui, em que a pessoa veio com a queixa de fobia de aranhas. E aí, eu quero resolver, eu quero parar de ter esse medo e tudo mais. Beleza, então acolho e tô acolhendo essa questão, assim, mas trazendo essa compreensão, assim, olha, que ser é esse, que é essa aranha? Então tem todo um processo, obviamente, de a gente ir numa linearidade, de o que você estava vivendo naquele momento, que você teve que se relacionar tanto com essa aranha. E aí a gente vai pegando. Eu acho interessante, assim, existe uma linearidade, mas não apenas, mas existe, e que vai deixando a densidade corporal e emocional às vezes presa em certos eventos. Isso é real, isso acontece, mas não é tudo que a gente é, não é tudo que a gente é, e não é tudo que a aranha é, sabe? Não é tudo que é a nossa relação com a aranha. A gente vem se diminuindo muito achando que a nossa relação
com a aranha, vamos dizer assim, ou com a natureza, ela é só isso. Ela é só, ou eu sou superior à natureza, ou eu sou superior a essa aranha, ou eu sou inferior a ela. Olha só, né, o que a gente vai fazendo com a nossa existência, e com a nossa saúde, e com a coletividade. Isso acontece não só com os animais, mas entre humanos ainda. Então, a Sueli Ronick, né, que é um lugar onde eu tenho acessado conhecimento, que eu tenho aprendido um pouco mais, tem a ver com o meu mestrado, ela tem uma proposta de aprendizado com as aranhas. E que nesse aprendizado ela vai detalhando, né, a relação das aranhas. Vale muito a pena pesquisar, quem quiser eu mando aí o link dos vídeos dela, onde ela fala sobre isso. Mas ela fala dessa conexão das patas da aranha com a teia e com a totalidade, assim, com o cosmos, com o ambiente, e que o quanto que as informações sensoriais que são aprendidas por essa aranha, assim são através da teia, que capta as informações do ambiente. Então, como que é ser humano em conexão com esse tanto de situações que estão acontecendo, assim, né? Com esse tanto de informações de coletividade, com essa coletividade cósmica. Então, é uma provocação, assim, né, de aprendizado com a aranha, no sentido de como que é esse corpo que se conecta dessa forma, assim, pelo nível do sensível, pelo nível do espírito, de o quanto que a gente, né, enquanto humanidade, a gente tem muito medo desse espírito, desse algo arrebatador, às vezes, que aparece na figura de uma aranha, que de repente a gente perde o controle de si e a gente vê que a gente tem alguma coisa muito estranha dentro de nós. E isso acontece em diversas situações da nossa vida, em diversas situações. Esse impacto que a grandiosidade da existência gera no nosso eu. É sobre isso que eu queria falar hoje, assim, enquanto que essa interlocução, né, essa interdisciplinaridade com essas linguagens cósmicas, elas podem nutrir, ampliar a nossa clínica, né, o nosso trabalho de cuidado psíquico.